Ao meu lado está o Dr. Fernando Moura, do Instituto Oncoclínicas de São Paulo. E antes de iniciarmos a nossa entrevista, eu gostaria sobre a ASCO, sobre as sessões da ASCO, eu gostaria de pedir um esclarecimento para o doutor sobre terapia celular. Olá, tudo bem? Terapia celular, a gente tem assistido algumas notícias frequentemente na imprensa e também na literatura científica. Nada mais é do que a manipulação de células, de algumas maneiras que a gente pode comentar com maior profundidade. E essas células são direcionadas ao tratamento do câncer. Em geral, quando a gente fala em terapia celular, nós estamos falando dos linfócitos T manipulados. Existem algumas modalidades desse tipo de manipulação, os chamados TILs, os chamados CAR-T, os chamados TCR, e algumas outras células também podem ser manipuladas, como as chamadas NK cells, os Natural Killer Cells. Então, terapia celular engloba toda esta vasta gama de possibilidades que a gente hoje começa a assistir como inovação de futuro tratamento com esse tipo de células que são células imunológicas de defesa que vão ser manipuladas para combater o câncer. Aqui na ASCO a gente teve algumas sessões utilizando a TILs, que o senhor mencionou, em câncer de colo uterino e melanoma. Então, se o senhor puder falar um pouquinho mais sobre as TILs e como que elas foram utilizadas nesses trabalhos. Na verdade, foram dois pôsteres utilizando TILs. TILs, na verdade, é o linfócito T, que infiltra o tumor. Esse linfócito ele é coletado, ele é expandido em laboratório, ele é coletado do tumor do paciente, é expandido em laboratório e reinserido no próprio paciente depois da expansão. Junto dessa reinserção, a gente faz um tratamento com interleucina 2, que é um imunoestimulador. E o interessante desses dois pôsteres é que anteriormente a tecnologia, o método de produção dos TILs do NIH, que foram os precursores nesse tipo de tratamento, o Dr. Steven Rosenberg, no começo dos anos 90, a gente teria que extrair o linfócito T, expandir em laboratório e prontamente infundir no paciente. Então, a logística era muito difícil para que a gente pudesse transportar esse tratamento para outros centros, aqui dentro dos Estados Unidos ou mesmo para fora dos Estados Unidos. A inovação nesse sentido se deu porque há uma tecnologia agora que o TIL é extraído, ele é amplificado no laboratório, criopreservado, ou seja, ele recebe um tratamento de baixas temperaturas para poder ser transportado e conservado. Isso permitiu, por exemplo, que esses clinical trials fossem realizados em alguns estados dos Estados Unidos e também na Europa, tá certo? Então, o TILs que a gente assistiu, dois pôsteres apresentados ontem, um deles foi para câncer de colo uterino, que era refratário ao tratamento inicial, recidivado ou persistente. Esse tipo de doença, quando ocorre, ela promove, em geral, não mais do que 8 meses de sobrevivência mediana, depois de um tratamento de segunda linha. E o TILs, nesse cenário, esta modalidade de infusão desses linfócitos T trabalhados em laboratório, no sentido de selecioná-los, possibilitou, nesse momento, respostas da ordem de 45%, remissão da doença em quase 45% dos pacientes e uma duração e controle da resposta da ordem de 8 meses, e a mediana ainda não está atingida, os pacientes continuam tendo benefício desse tratamento além de 8 meses, e um benefício do tratamento em quase 80% dos doentes, ou seja, quase 80% dos doentes ainda tiveram controle da doença, mesmo depois de um longo prazo. As toxicidades relacionadas a esse tratamento, essa é uma pergunta que a gente sempre enfrenta, são aquelas relacionadas a tratamentos que são dados algum estímulo para o sistema imunológico trabalhar. Então, são relacionadas à hipotensão, a toxicidades hematológicas, a gente pode ter algumas situações de náusea e vômito, mas são todas toxicidades manejáveis e que foram controladas adequadamente nesse tipo de tratamento.
Este tratamento recebeu designação Breakthrough do FDA, significa que ele terá prioridade da análise dos dados para que a gente possa incorporar rapidamente na rotina clínica. É um estudo de fase 2, a gente não vai ter um estudo de fase 3 com esse tipo de tratamento, isso já está também determinado. Então a expectativa para câncer coloretal, para câncer cervical, nesse cenário que é bastante... há bastante necessidade de implementar o tratamento, é bastante promissor num futuro a curto prazo. Para melanoma, a gente teve umas situações bastante semelhantes utilizando o TIL, a mesma modalidade de tratamento. Respostas da ordem de 45%, o que é bastante promissor para aqueles casos que tinham refratariedade ao tratamento na mutação BRAF e mesmo refratariedade após exposição aos chamados inibidores de checkpoint imunológicos. Então, resumindo, Dani, eu posso te dizer que TILs é uma modalidade de tratamento que a gente vai assistir certamente no futuro breve, ser incorporado não somente ao câncer cervical, ao câncer de colo uterino, ao melanoma, mas possivelmente ao câncer de cabeça e pescoço e ao câncer de pulmão também. E certamente a gente assistirá melhor perfil de tratamento, melhor eficácia desses tratamentos para os nossos pacientes. Doutor, foi apresentada alguma novidade aqui na ASCO em relação à coleta do TIL e sua preservação, ou a gente continua no mesmo patamar de que tem que ser realizado pelo NIH? Ótima pergunta, Dani. Na verdade, uma das inovações que a gente assistiu com esses dois pôsteres que eu mencionei foi justamente com relação à coleta. Anteriormente, tanto no Sheba Hospital em Israel quanto aqui no NIH nos Estados Unidos, a coleta da célula T era realizada e a gente não preservava por muito tempo após a expansão clonal no laboratório. O paciente tem que ser tratado prontamente, então exigia que esse paciente estivesse nesses centros. Com essa nova tecnologia, com essa nova possibilidade de criopreservação, as células são coletadas, elas são resfriadas a uma temperatura bastante baixa e elas têm uma logística que a gente possibilita o transporte remoto. Então, essa estratégia possibilitou, por exemplo, que a Europa fosse incluída no clinical trial, tanto do câncer de colo uterino quanto do melanoma, porque as células foram transportadas para a Europa depois de produzidas aqui nos Estados Unidos. E eu acho que esta é uma importante informação porque isso vai abrir portas para que a gente possa, na América Latina, na Ásia, em outros continentes, receber o tratamento e aplicar esses tratamentos para os nossos pacientes. Lembrando que o tumor ele tem que ser retirado a fresco, então é uma biópsia a fresco que é feito. Ela é enviada para os Estados Unidos, para cá, é feito esse processo de extração do TIL, de expansão em laboratório, criopreservação e aí o transporte executado para a infusão no paciente. Esse processo todo leva 3 semanas, então é um tempo bastante razoável para o tratamento desse tipo de doença. Foi avaliado se o resultado é o mesmo quando feito tudo no mesmo centro, no mesmo momento, e esse processo de criopreservação muda alguma coisa no desfecho? Nós não temos uma comparação direta entre a metodologia que até então era realizada e com essa nova proposta, mas os dados, se a gente olha de maneira isolada, são bastante promissores e bastante equivalentes. A gente está falando de taxas de resposta, por exemplo, para câncer do colo uterino, da ordem de quase 50% após falha aos tratamentos modais que a gente tem habituais como hoje. E da mesma maneira a gente observa resultados em taxa de remissão bastante significativos para melanoma. De novo, eu acho que essas duas doenças, em conjunto com o câncer de cabeça e pescoço, e possivelmente o câncer de pulmão, do tipo de células não pequenas, pode ser que no futuro a gente tenha essa modalidade bastante prática para o tratamento dos nossos pacientes. Obrigada pela entrevista e em breve retornaremos com mais novidades e estudos da ASCO de 2019.